Tem dinheiro em depósitos a prazo? Provavelmente está a perder dinheiro. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e gosto de falar consigo sobre formas de rentabilizar o dinheiro que temos, de gerirmos melhor esse dinheiro e também de ganhar dinheiro com esse dinheiro. Também é possível. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir, assinar a newsletter e também de me seguir nas redes sociais. Tem no Facebook Contas Poupança, no Instagram Pedro Anderson Oficial, no TikTok Pedro Anderson Oficial. Há um canal de notícias no Instagram, sim, também no Facebook e no WhatsApp. Portanto, é só pesquisar Contas Poupança e vai descobrir esses canais para não perder nenhuma dica. Ora, hoje então queria falar-lhe sobre uma notícia que foi recentemente divulgada e que tem a ver com números do Banco de Portugal sobre quanto dinheiro é que os portugueses têm nos bancos, em depósitos a prazo e dinheiro nas contas à ordem. E acabamos de bater um novo recorde. É um triste recorde, na minha opinião, e é sobre isso que vos quero falar. Significa, por um lado, esta é a parte boa, que os portugueses conseguem poupar, de alguma maneira, conseguem juntar dinheiro. O problema é o que é que fazem com o dinheiro que poupam, seja muito, seja pouco, porque uma coisa é a média, outra coisa é a realidade. Bom, quais são então os números do Banco de Portugal? São dados de março de 2026 e então a conclusão do Banco de Portugal é que existem, ou existiam, em março de 2026, nos bancos, em depósitos, a módica quantia de 201 mil milhões de euros. Particulares, não estamos a falar de empresas, estamos a falar de pessoas, como você e eu, famílias normais. Famílias normais incluem famílias muito ricas, incluem famílias da classe média alta, da classe média baixa, da classe muito, muito baixa. Portanto, desde que tenham 1 euro numa conta bancária, seja à ordem, seja a prazo, estão metidas neste bolo gigantesco de 201 mil milhões de euros. Eu sei que está a ouvir este número e ficou na mesma. Então vamos, só para termos aqui uma noção do que é que isto implica, significa que se dividirmos por 10 milhões de portugueses, estamos a falar de uma média de 20 mil euros que cada português tem no banco, à ordem ou em depósitos a prazo, incluindo bebés acabados de nascer e incluindo a pessoa mais idosa em Portugal e que tem uma reforma de 300 euros por mês. Se quisermos ser assim um bocadinho mais menos rigorosos em relação à média, vamos tirar todos os que têm menos de 18 anos de idade, portanto só maiores de idade em Portugal, e dividirmos os tais 201 mil milhões de euros por 8 milhões de habitantes maiores de idade, chegamos a este valor, 25 mil euros por pessoa. Lá está, é uma média. Há pessoas que têm 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil euros no banco, e há pessoas que têm à ordem 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, ou têm 3 mil euros num depósito à ordem, ou 10 mil euros num depósito à ordem. Portanto, está tudo metido neste bolo. Ora, o que é que eu vos quero dizer? Porque é que eu estou a pegar novamente neste tema? Porque isto revela a enorme falta de literacia financeira da maior parte dos portugueses. Como é que é possível haver tanto dinheiro disponível? Porque este dinheiro existe.
Este dinheiro está nos bancos. O Banco de Portugal recebe a informação de todos os bancos. Essa informação tem de ser rigorosa ao cêntimo. E, portanto, este dinheiro está cá em Portugal. Está disponível para as famílias. As famílias, o José e a Maria, a Francisca e o Pedro, podem usar este dinheiro da forma como muito bem entendem. E o que é que verificamos? É que este dinheiro, estando nos bancos, quem está a ganhar dinheiro com este dinheiro são os bancos e não as pessoas que o pouparam. Então, este é o grande erro silencioso que está a empobrecer milhares de portugueses. Portanto, se tem dinheiro num depósito a prazo, então muito provavelmente está a perder dinheiro. Eu já vou explicar porquê. Vou falar do famoso conceito da inflação, que eu acho que a maior parte de vocês já percebe, mas eu vou repetir. Ou seja, quem tem dinheiro num depósito a prazo, muito provavelmente está a perder dinheiro todos os dias, mesmo quando vê o saldo aumentar. Isto pode parecer contraditório, mas não é. Durante muitos anos, os bancos pagaram juros abaixo da inflação. Na última década, os bancos pagaram sempre juros abaixo da inflação. De acordo com uma notícia do Jornal de Notícias, eles fizeram as contas e, portanto, os portugueses só ganharam dinheiro nos depósitos a prazo, e muito pouco, entre 2007 e 2015. Portanto, desde 2015 que os juros que são pagos aos clientes não chegam para superar a inflação. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os bancos têm dinheiro grátis para depois emprestar a juros muito mais altos, quer a empresas, quer a particulares, quer para o crédito à habitação, para crédito pessoal, cartões de crédito, seja para o que for, para usar em investimentos imobiliários. Nós metemos o dinheiro nas mãos deles para receber migalhas e eles ganham muito dinheiro connosco. Isto tem algum problema? Não tem nenhum problema, é perfeitamente legal. Nós é que deixamos e permitimos que isto aconteça. Portanto, isto não é um problema teórico, isto mexe mesmo com a sua carteira. Só para lhe dar um exemplo, vamos imaginar que tem 10 mil euros num depósito a prazo e o banco paga 1% ao ano. Este 1% já é líquido, não é? Porque acho que a média dos depósitos a prazo está em 1,3 qualquer coisa, enfim. Bruto, depois é preciso tirar os 28% para o Estado. Ou seja, portanto, 1% líquido, vamos fazer as contas por aqui. Então, eu ao fim do ano, com 10 mil euros num depósito a prazo, ganho 100 euros. É melhor do que não ganhar nada, como é óbvio. No entanto, a inflação está, e a inflação prevista para 2026 está em 2,8%, portanto vamos arredondar aqui para os 3%, e a inflação é líquida, não é bruta. Portanto é aquilo e acabou, não é? Então, eu ganhei 100 euros com 10 mil euros, mas perdi 300 euros de poder de compra. Então qual é o resultado final, mesmo eu tendo lá agora 10.100 euros? Quer dizer que perdi 200 euros num ano só por ter o meu dinheiro no banco. O saldo sobe, mas o meu dinheiro compra menos coisas. E todos nós sabemos isto. Quando vamos às compras, gastamos cada vez mais dinheiro e trazemos menos coisas. A bica, não é? O café, que custava 60, 70, 80 cêntimos, em muitos sítios já paga 1 euro de forma absolutamente natural. Esse dinheiro sai de onde? Da sua carteira. E esses 100 euros que o banco deposita na sua conta à ordem é o dinheiro que você vai gastar em coisas mais caras. Vai dar para menos cafés, não é? E infelizmente 100 euros, quer dizer, nós gastamos em café muito mais do que isto. Portanto, quando o café, o preço do simples café, depois da refeição ou pequeno almoço, ou seja lá o que for, sobe 10, 15, 20%, e nós ganhamos 1% com o nosso dinheiro, é fácil fazer a conta, estamos sempre a perder dinheiro. E este é um dos erros fundamentais para as finanças dos portugueses, finanças pessoais, não saírem da cepa torta. Apesar dos nossos esforços, estamos sempre a perder dinheiro. Agora, porquê é que nós insistimos em pôr o dinheiro nos bancos? Obviamente,
o primeiro critério é a segurança. Não é? Nós não queremos perder o dinheiro. Entre não perder ou ganhar pouco, eu prefiro ganhar pouco. Não é? Agora, esta segurança tem um preço. Juros baixos. E então, durante mais de uma década, como vos disse, os juros pagos pelos bancos foram quase sempre inferiores à inflação. Protegemos o capital, mas perdemos valor real. Agora, eu quero ter aqui uma visão equilibrada convosco. Ou seja, seria demagógico da minha parte estar a dizer tirem o vosso dinheiro todo dos bancos porque estão a perder dinheiro e os bancos são maus e estão a tirar... Não, os bancos têm a sua função. Os depósitos a prazo, já nem falo dos depósitos à ordem, os depósitos a prazo não são maus, são essenciais. O problema é nós usarmos os depósitos a prazo para objetivos errados. Ou seja, é o produto menos eficiente para determinados objetivos. Então, deve sim usar os depósitos a prazo para o fundo de emergência em primeiro lugar. Se quiser proteger o seu dinheiro e não ter grandes preocupações, ou nenhumas preocupações, então é dinheiro que vai precisar para os próximos 1, 2 ou 3 anos. Vai precisar comprar um carro daqui a algum tempo, o seu filho vai precisar ir para a universidade e tem que ter dinheiro disponível para pagar um quarto e para pagar as propinas, ou seja lá o que for, precisa de dinheiro para dar como entrada para uma casa. É para aí que deve pôr, é para os depósitos a prazo que deve pôr esse dinheiro. Agora, se quiser construir riqueza, se quiser combater a inflação, se quiser preparar a sua reforma, então não deve usar os depósitos a prazo para isso. Repare como somos nós, quando nós ouvimos assim, o banco X teve não sei quantos milhões de euros de lucro, e nós ficamos zangados com eles porque lá está, podiam dar-nos muito mais e não dão. Mas então porquê é que deixamos lá o dinheiro que não é essencial para os nossos outros objetivos? Repare no seguinte, por exemplo, eu quero fazer um crédito à habitação e eles dizem, ok, então vamos fazer aqui uma taxa variável que é a Euribor mais 0,7 ou 0,8 ou 1% de spread. Portanto, a Euribor anda ali nos 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, seja lá o que for, mais 1%. Portanto, vou pagar 3,2, 3,3% de juros por esse crédito à habitação. Agora, os bancos, tendo dinheiro disponível, tanto dinheiro, 201 mil milhões de euros disponíveis nas contas deles, acham que eles vão pedir dinheiro ao Banco Central Europeu para emprestar dinheiro à Joaquina para comprar uma casa? Não, eles têm lá o dinheiro de graça, que todos nós lá deixamos. Eu não tenho lá depósitos a prazo, só tenho dinheiro à ordem. Também não estou a dizer para não o fazer, não é? Já vou dar a alternativa, não é? Que são os certificados da Forno, no mínimo. Mas já lá vamos. Portanto, eles pegam em dinheiro de graça que os portugueses deixam lá e vão emprestando a toda a gente. E em vez de pedirem a 2,5% ao BCE e depois levam 1% de lucro, então assim têm logo os 3 e tal por cento de lucro para eles. Não é? Porque dão-nos uma migalhinha a quem emprestou dinheiro ao banco, para o banco emprestar a outros. Portanto, quando nós percebemos como é que isto tudo funciona e porque é que os bancos têm tantos lucros, é mais fácil nós tomarmos decisões. Não é? Então, vamos aqui a algumas soluções. E a solução não é, de repente, dar-nos aqui um vape, não é? E vou tirar o dinheiro todo do banco. Não. Vamos aqui por partes. 3 cenários. 3 objetivos. Portanto, dinheiro a curto prazo, com segurança total, então, aí sim, não é? Para ter o fundo de emergência e o dinheiro do dia-a-dia, é uma conta à ordem, depósitos a prazo, termos máxima liquidez, segurança total, 6 a 12 meses das nossas despesas, mais o dia-a-dia, perfeito. Ok? Estando isto resolvido, tudo o que sobra, e eu sei de pessoas, por exemplo, que têm 6 mil euros à ordem.
10.000 euros à ordem. À ordem, nem sequer é depósitos a prazo. Mas porquê? Isto não me entra na cabeça. Agora, porque eu já fui assim, ok? Pronto. Então, segundo cenário, dinheiro que nós vamos precisar a médio prazo. Então, vamos protegê-lo melhor ou mantê-lo também protegido, mas que tenha um rendimento maior do que os depósitos a prazo fraquíssimos dos bancos. Quais são então as alternativas? Certificados de aforro, que estão a render 2,14 no momento em que estou a gravar este episódio. Portanto, aí é óbvio, é tirar do banco e pôr em certificados de aforro. Já, não é? Eu não vejo aqui nenhuma dúvida. Não percebo porque é que destes 201 mil milhões, porque é que 100 mil milhões não estão nos certificados de aforro. Bastava isso para duplicar, embora ainda perdendo para a inflação, já duplicava os nossos rendimentos. Também, para além dos certificados de aforro, há alguns depósitos a prazo, muito poucos, que rendem mais do que os certificados de aforro. Tem é de os encontrar e confiar nesses bancos. São bancos muito mais pequeninos que quase ninguém fala. Bancos angolanos, bancos chineses, o Haitong Bank, o BAI Europa, outros bancos assim com nomes que nós não conhecemos muito bem e estão sempre em concorrência uns com os outros. Não estou a aconselhar nenhum em particular, portanto é ir ao Google e escrever melhores juros, depósitos a prazo. Qual é o problema? É que às vezes é só durante 3 meses, durante 6 meses, ou a partir de 50 mil euros, ou não são mobilizáveis, portanto, mas existem produtos até melhores do que os certificados de aforro, com capital garantido. Agora, terceiro cenário, que é dinheiro a longo prazo. Lá está, se eu quiser combater a inflação, construir património, preparar a minha reforma, então aí é incontornável. Eu vou ter de perder o medo, primeiro com poucos valores pequenos, e depois subindo. Lá estão os ETF, os PPR, fundos PPR com uma grande percentagem de ações, em que, sim, de facto, há potencial para bater a inflação. Para além disso, tem também as plataformas P2P, aquelas plataformas em que empresta dinheiro a outras pessoas e eles pagam-lhe juros a si, tem seguros de capitalização, também tem fundos de investimento, tem as criptomoedas, enfim, mas aqui entramos depois na diversificação. Tem de perceber que, tendo dinheiro parado, está a perder dinheiro. Portanto, pelo menos com uma parte dele, experimente ganhar mais do que a inflação. Agora a pergunta é, mas investir não é arriscado? Sim. Mas não investir também tem risco. E o risco é certo, é o risco de perder dinheiro. Se deixar o dinheiro parado, não tem... É certo, é uma certeza absoluta que vai perder dinheiro nesse valor. Quem não faz nada perde poder de compra todos os anos e fica cada vez mais longe dos seus objetivos. Portanto, em resumo, o erro mais comum dos portugueses é juntar dinheiro. Isto não é um erro. Juntar dinheiro é bom, não é? Nós, quando queremos poupar, conseguimos fazer isso, mas depois o erro que de facto cometemos é colocar tudo ou numa conta à ordem, simplesmente juntando, ou pôr tudo num depósito a prazo e depois não mexemos durante anos, fica lá a envelhecer, ainda por cima a envelhecer mal, não é? Portanto, segurança total, empobrecimento lento. Portanto, estamos a empobrecer a cada dia que passa. Então, o desafio que eu lhe lanço é: veja ainda hoje quanto dinheiro é que tem parado. Pergunte-se: vou precisar deste dinheiro nos próximos 12 meses? Então, se a resposta for não, provavelmente esse dinheiro está a ser mal aplicado. Reveja isso ainda hoje, esta semana. Cada dia que passa está a empobrecer. Ora, isto tem a ver muito com a nossa cultura, ou falta de cultura financeira, que é, sempre nos ensinaram desde criancinhas que o importante é não perder. Não é? Mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar, nem tudo que brilha é ouro, grão a grão enche a galinha ao papo. Portanto, tudo isso faz parte da nossa cultura financeira que é preciso mudar. Não é? Se quisermos mudar alguma coisa, não é?
Agora, o mundo mudou, temos muito mais ferramentas financeiras ao nosso dispor, conhecimento para não cairmos em burlas e, portanto, a diferença está em sabermos quanto é que nós precisamos ter para nos sentirmos seguros, não é? Portanto, esse é intocável. Tudo o que for acima disso, vamos semeá-lo para ele crescer. E temos de dar tempo, não é de um dia para o outro. Se nós conseguirmos encontrar este equilíbrio na nossa vida e se conseguirmos passar este ensinamento, esta experiência, este conhecimento aos nossos filhos, a nossa geração e a próxima geração vão deixar de perder dinheiro e vão finalmente começar a pôr o dinheiro a trabalhar para si e para eles. No fundo, é isso que nós queremos. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Partimos destes dados do Banco de Portugal, que eles vão atualizando de vez em quando, e o que se passa é que os portugueses continuam a pôr todas as suas poupanças, ou a maior parte das suas poupanças, deixá-las à ordem ou em depósitos a prazo. Pelo menos, no mínimo, certificados de aforro. Vai aos Correios e pergunta como é que se faz. Só isto. Não se esqueça mais uma vez de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, também de assinar a newsletter, de me seguir nas redes sociais. Tem o link para os 7 livros que já escrevi na descrição deste episódio, com todas as dicas para fazermos crescer o nosso dinheiro e, antes disso, pormos as nossas contas em ordem. E, aos poucos, nós vamos lá. Já notamos mudanças na sociedade portuguesa. Começam a encontrar cada vez mais pessoas a dizerem que começaram finalmente a investir, que perderam o medo e que já estão a ver resultados. Nada disto é garantido. O que é garantido é que, se não fizer nada, vai continuar a perder dinheiro. Muito obrigado. Boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.